Olá, galerinha! Sejam bem-vindos para mais um videozinho no nosso canalzinho. E não, hoje a gente não vai falar de festa junina. Hoje nós vamos falar de um assunto muito legal. Você quer adivinhar? Então vamos lá. O que é o que é? Tem muitas risadas, tem pipoca, histórias maravilhosas, é escurinho e tem diversão e um mundo de fantasias. Adivinhou? Não? Então vem comigo. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês. Bem-vindos para mais um videozinho no nosso canal. Vocês adivinharam do que a gente vai falar hoje? Bom, como eu disse, a gente não vai falar de festa junina. E se você não entendeu porque eu tô falando isso, é porque você não tem assistido os videozinhos do canal. Assiste os videozinhos do canal para entender. Então, o que é? Que eu tenho um monte de fantasias. Um mundo inteiro de fantasias e muita diversão? Carnaval? Não, não é o carnaval. Quase. É escurinho e a gente assiste com muita pipoca. Carnaval? Não, é o cinema. Eu amo cinema. Eu sou apaixonada por cinema, principalmente por filmes de animação. Haja vista o nosso cenário hoje, né? Hoje nosso cenário deu uma mudança. Aqui estão os meus principais filmes, os filmes que eu mais gosto. Então, a gente hoje vai falar do cinema. Agora, vocês sabem o que é o cinema? Não? Então, vamos hoje aprender um pouquinho o que é o cinema. Senta que lá vem história. O cinema, na verdade, nada mais é do que a reprodução de imagens em movimento. Mas quando a gente fala assim, parece muito simples, né? Nem parece que aquela telona enorme que traz aquelas coisas maravilhosas pode ser uma coisa tão simples. Mas sim, o cinema ele tem base na fotografia. Ele é uma sequência de imagens em movimento. Mas para a gente entender o cinema hoje, a gente tem que entender como o cinema nasceu. Mas como surgiu o cinema? E se eu disser para você que o cinema surgiu lá na pré-história? Isso, já na pré-história, o homem já tinha esse costume de registrar as coisas. As pinturas rupestres mostram que o homem ele tinha esse costume de registrar tudo o que acontecia no seu dia a dia, as caçadas, alguns rituais. Então ele tinha essa questão de registrar o movimento. Então o homem, ele tinha, vou ler aqui no meu roteiro, ele tinha, segundo os estudos arqueológicos, a preocupação de registrar não só as histórias, como os movimentos em suas pinturas rupestres. Se a gente caminhar um pouquinho mais da história, 5.000 anos antes de Cristo, a gente vai ver que na China já havia também uma tentativa de projeção. O que é a projeção? É o que acontece no cinema ainda hoje. A gente tem um projetor que projeta a imagem naquela tela grandona que a gente vai no cinema. Na China já havia uma espécie de projeção no teatro que eles chamavam de teatro de sombras. Se fazia contando histórias através de sombras. Eles pegavam um grande pano branco ou uma parede branca e contavam histórias projetando sombras de personagens, de animais, e ali eles contavam as histórias fazendo os movimentos daqueles personagens. Então já era um tipo de projeção. Aí a gente dá um grande salto e a gente vai para o século XV, onde Leonardo da Vinci, que além de um grande pintor, era um grande inventor.
e ele inventa a câmera escura. A câmera escura é um invento que é o precursor da câmera fotográfica. Da câmera fotográfica antiga, não é da câmera digital que a gente tira hoje, não. É da câmera fotográfica da minha época, da época da mamãe, da época do papai, da vovó, etc. Como é que funcionava essa câmera? Vou ler aqui no roteiro, porque a tia Carol precisou de roteiro para fazer esse vídeo, porque ela não ia conseguir gravar tudo, ó. Como é que funcionava essa câmera? Vamos ler aqui, ó. Câmera escura era uma caixa fechada com um orifício, com uma lente, por onde passava a luz produzida pelos objetos externos. E esses objetos eram reproduzidos na caixa de maneira invertida, ou seja, ele era uma caixa toda escura e tinha um buraquinho nessa caixa com uma lente. Então, ela reproduzia, quando você virava para os objetos externos, para aquilo que estava do lado de fora, ela reproduzia dentro da caixa esse objeto de maneira invertida. É mais ou menos como funcionava a câmera fotográfica antigamente, que tinha um filme fotográfico. Quando a gente tirava a foto, a fotografia, você virava a câmera, clicava e ela pegava a imagem que estava do lado de fora e gravava nesse filme fotográfico de maneira invertida para a gente poder revelar a fotografia. Então ela é a primeira câmera fotográfica. Interessante, né? Então, já no século 17, nós temos um alemão, isso, o Athanasius Kirchner. Nome difícil. Kirchner. Ele criou uma lanterna mágica. O que é a lanterna mágica? Era uma lanterna que funcionava a vela e ela era capaz de reproduzir na parede desenhos que eram pintados em vidro. Então já é uma evolução lá daquele teatro de sombras da China. Então o teatro de sombras da China, ele projetava sombras em papel e essa lanterna mágica já eram pinturas que pintavam em vidro e com a lanterna mágica você ampliava essas pinturas na parede, você conseguia projetar essas pinturas na parede. Então olha como é que o cinema já vai caminhando. Tudo para a gente poder chegar no cinema, a gente teve que evoluir as projeções e evoluir a questão da fotografia, da reprodução das imagens, tá bom? Mas se a gente for pensar, tudo isso ainda só conseguia capturar as imagens. Tanto o teatro de sombras, quanto a câmera escura, quanto a lanterna mágica, tudo isso só tinha imagem. O homem ainda não conseguia reproduzir o movimento. Então, conforme foram passando os séculos, os cientistas, os inventores, eles tiveram que pensar e pesquisar muito de como é que eles iam conseguir reproduzir o movimento, como projetar o movimento. E aí, acreditem ou não, eles tiveram a ajuda da medicina para poder chegar a essa conclusão. Sim, da medicina. Os cientistas, eles junto com os estudiosos da medicina, eles utilizaram um fenômeno dos nossos olhos. Sim, pois é. Ao estudar a forma com que a gente enxerga, eles chegaram à conclusão que nós desenvolvemos um fenômeno ao enxergar, chamado, vou ler de novo aqui no meu roteiro, porque senão eu não guardo, ó. Persistência retiniana. Sabe o que é a persistência retiniana? É a fração de segundos que uma imagem permanece nos nossos olhos. Então é quanto tempo uma imagem permanece nos nossos olhos. E aí eles perceberam que uma imagem ela fica nos nossos olhos por uma fração de segundos. Significa que para que uma imagem se movimente, basta que essa mesma imagem
ela fique se repetindo por um certo tempo. Se você repetir essa imagem por um certo tempo, ela vai começar a se movimentar. Olha que interessante. Baseado nesse fenômeno da persistência retiniana, que um físico belga criou um aparelho que conseguia reproduzir o movimento. Esse aparelho, vou ler de novo no roteiro, se chamava fenacistoscópio. Difícil, né? Pois é, são os nomes difíceis mesmo. O nome desse físico era Joseph Antoine Plateau. O que significava esse aparelho? Ele pegava um disco e desenhava uma mesma imagem em posições um pouquinho diferentes uma da outra. E aí ele girava essa imagem, esse disco muito rápido. Como os nossos olhos, ele não consegue, né, reter a imagem, né, por muito tempo, né, a imagem ela não ficava fixa. Quando ele girava, parecia que a imagem era uma mesma imagem em movimento, por causa do fenômeno da persistência retiniana. Então a gente não conseguia, os nossos olhos não conseguem distinguir que são imagens diferentes. Para os nossos olhos é uma mesma imagem. Então, ao girar aquele disco, parecia que a imagem estava em movimento, era uma mesma imagem. Então, foi a primeira forma que se acharam de registrar o movimento. Então, em 1877, o Émile Reynaud criou o praxinoscópio, que tinha a mesma ideia do disco criado pelo Antoine Plateau, só que era uma fita, era uma tira de fita transparente. Então era o mesmo princípio, mas era uma tira de uma fita, ao invés de ser um disco. Em 1878 foi criado o fuzil fotográfico pelo francês também, Etienne Jules Marey, que era um tambor fotográfico aonde tinha também o mesmo princípio do disco criado pelo Plateau, aonde também se colocavam as imagens e se girava aquelas imagens para dar a ilusão de movimento. Depois nasceu a cronofotografia, também criada pelo Etienne Jules. Só que ao invés de serem pinturas, eram fotografias. Aí entra a fotografia no cinema. Então eram tiradas várias fotografias em momentos diferentes. E aí essas fotografias eram ajustadas uma ao lado da outra e eram postas em movimento. Essa cronofotografia, que é a fotografia de um corpo em várias fases de movimento, e aí você coloca ele nessa cronologia e faz essa ilusão de ótica, ela é a base do cinema. Então ali a gente tem a base do cinema. Porém, o cinema, como a gente conhece, ele só vai nascer em 1890 com Thomas Edison, porque ele vai criar o cinetoscópio, que é o filme perfurado. Esse cara inventou um monte de coisa. Sim, ele inventou várias coisas, inclusive o cinema como a gente conhece. O que era o cinetoscópio? É cinetoscópio? Deixa eu ler de novo aqui. Sim, o cinetoscópio era um invento onde ele projetava pequenos filmes no seu estúdio. Então, era uma pessoa por vez que podia assistir o filme. Era bem interessante. A partir do cinetoscópio do Thomas Edison, o Auguste e o Louis Lumière, eles aperfeiçoaram o cinetoscópio e criaram o cinematógrafo, que nada mais é que um aparelho movido a manivela que se utilizava do cinematógrafo e
ele conseguia projetar os negativos perfurados criados pelo Thomas Edison, e aí eles conseguiam reproduzir mais imagens, então eles conseguiam reproduzir filmes para mais pessoas, tá? E aí, sim, nasce o cinema como a gente conhece, através do cinematógrafo criado pelos Lumière. Quer dizer, nem tanto assim, né? Porque o cinema, quando nasceu, ele era totalmente diferente do cinema que a gente conhece hoje. Porque o cinema, no início, era só imagem e em preto e branco. Nada dos filmes que a gente conhece hoje, em 3D, com efeito especial, com música, explosão e etc. Não, nada disso. Para vocês terem uma ideia, o primeiro filme a ser exibido foi um documentário de 2 minutos e já foi tido assim como a revolução do cinema. Então, aquilo ali já era muito para a época. O cinema não tinha som, era mudo, porque os criadores do cinema, eles achavam um absurdo sincronizar imagem, som. Então, a tecnologia de sincronizar som e imagem era para eles impossível naquela época. Então o cinema ele foi mudo durante muitos anos, inclusive na era Chaplin. E por que eu falo do Chaplin? Porque o Charlie Chaplin ele era uma referência da época. E quem foi o Charlie Chaplin? Charlie Chaplin ele foi um grande ator e diretor. Ele nasceu em 1889 e morreu em 1977. E ele era reconhecido como um grande ator, e principalmente por seu icônico personagem, o Carlitos. Ele fez grandes filmes como Tempos Modernos e O Grande Ditador. Seus filmes são referência até hoje, e até hoje ele é aclamado por todas as pessoas do cinema e das artes em si, ok? Bom, agora, e o cinema falado? E as falas? Quando é que chegaram no cinema? Pois é, galerinha, as falas só chegaram no cinema lá pros anos 30. Sim, no século passado. Na verdade, em 1907, Lee Forrest já tinha inventado um aparelho que conseguia sincronizar a imagem e o som. Porém, o início do século passado foi um início de século muito conturbado. Afinal de contas, a gente teve 2 guerras mundiais. E isso atrapalhou muito a indústria cinematográfica. E a indústria, ela estava acomodada com a questão de você trabalhar apenas com a imagem. O próprio Charlie Chaplin diz em relatos que ele achava que o som atrapalharia as ações dos filmes. Ele era um que era contra você colocar som nos filmes. Vocês sabiam disso? Ele achava que os filmes eram maravilhosos sem som. Então havia uma relutância também das produtoras de cinema de se colocar um som nos filmes. Os diálogos só foram ficar populares lá para 1929, principalmente na Europa, e só foram chegar em Hollywood lá para 1935, 1934, por aí. Tá bom? E aí, sim, o cinema virou o que é hoje, foi se construindo para chegar até onde a gente chega hoje, com duplo som surround, som 3D e etc, com esses efeitos todos que a gente conhece. Mas e o nosso país? Onde fica nisso tudo?
Pois é, galerinha, o cinema não demorou muito para chegar no Brasil não, tá? O cinema chegou aqui no Brasil em 8 de julho de 1896. A primeira projeção foi aqui no Rio de Janeiro, na Rua do Ouvidor, aonde uma sala de cinema foi reservada para se passar projeções de pontos turísticos do Rio de Janeiro. Porém, mesmo com quase 100 anos de produção brasileira, e eu digo de produção brasileira porque apesar da primeira projeção ter mais de 100 anos, as produções brasileiras não têm 100 anos ainda, tá bom? Segundo a pesquisa que eu fiz. Mas, mesmo tendo quase 100 anos de existência, as produções brasileiras, a indústria cinematográfica brasileira ainda enfrenta muitos problemas em se estabelecer como grande indústria mundial cinematográfica, apesar do Brasil produzir cerca de 2.000 filmes por ano. Vocês sabiam disso? Pois é, eu também não, descobri na minha pesquisa. E mesmo assim, o Brasil não é reconhecido como uma grande indústria cinematográfica. Apesar de ter muitos bons atores reconhecidos internacionalmente, o Brasil ainda não é reconhecido como uma grande indústria cinematográfica. Mas por quê? Acontece, galerinha, que desde a sua fundação, nos anos 30, em 1930, por aí, que a indústria do cinema nacional, ela vem sofrendo com má gestão, com falta de investimento, com a censura. Vocês sabem o que é censura? Censura é quando a indústria ela não pode fazer qualquer filme. Vem lá o governo e ela não investe naquele filme, ou ela diz que não pode fazer aquele filme, não deixa lançar aquele filme. Então, ela censura aquele filme. A indústria acaba esbarrando nesses problemas. Apesar de do final dos anos 90, início dos anos 2000, com a criação da Ancine, que é a Agência Nacional de Cinema, o governo federal ter criado uma espécie de parcerias entre grandes empresas estatais, para que se investisse no cinema nacional. E aí a gente teve um boom de filmes maravilhosos. Não que nós não tivéssemos filmes maravilhosos antes disso, mas aí o Brasil começou a criar filmes muito melhores, filmes que foram reconhecidos no exterior. Nós tivemos filmes como premiados em vários festivais, como Tropa de Elite, como O Alto da Compadecida, Amarelo Manga, O Homem que Copiava, Lisbela e o Prisioneiro, Alto da Compadecida, inclusive, que eu amo, sou apaixonada por esse filme, e entre outros filmes maravilhosos, e sem contar o filme Central do Brasil, que levou o Brasil em 1998 ao Oscar. Isso, a maior cerimônia do cinema mundial. Tava lá Fernanda Montenegro representando o nosso Brasil, concorrendo ao prêmio de melhor atriz, e o Central do Brasil ao prêmio de melhor filme estrangeiro. E assim o Brasil vai ganhando prêmio. O Brasil já ganhou prêmio no Festival de Cannes, que também é bem concorrido. E assim a indústria do cinema vai crescendo. Porém, a gente precisa de investimento e também da valorização da população no cinema nacional, né? Que a gente precisa ir também ver os nossos filmes, não é só ir ver filme estrangeiro. Nós temos grandes atores e grandes atrizes que fazem sucesso em Hollywood, como Wagner Moura, como o Rodrigo Santoro. Nós temos o Carlos Saldanha, que é um diretor muito famoso que trabalha na Pixar, fazendo filmes como Era do Gelo, O Rio e outras animações famosas. Então, o Brasil tem tantos artistas maravilhosos que trabalham no cinema, então a gente precisa valorizar. Então, o cinema brasileiro, ele é um cinema muito legal. Nós tivemos uma bilheteria muito crescente, que vem crescendo com filmes bem interessantes, como os filmes
Minha Mãe é uma Peça, que tem um filme que teve bastante bilheteria. Então, vão ao cinema ver filmes nacionais. Mas só depois da quarentena, não inventa de ir no cinema agora, não. Até porque o cinema tá fechado, né? Eu, por exemplo, tô me coçando pra ir no cinema, mas a gente não pode ir no cinema porque a gente tá em quarentena. Enquanto a gente não pode ir no cinema, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer um cinema em casa. A gente pode escolher um filme para ver com a nossa família. Faça uma pipoquinha, escolha um filme bem legal, escolha uma animação para vocês assistirem. Eu recomendo várias para vocês. Ó, tem quem tem Amazon Prime pode assistir a animação Dois Irmãos, que é uma animação nova, muito linda, que foi lançada no início de 2020. Quem tem Netflix em casa pode assistir uma animação que é Cada Um em Sua Casa, que é uma animação que eu duvido que vocês tenham assistido, mas também é uma animação muito divertida. Nós assistimos Klaus na escola, lembra? Pois é, assiste com o papai e com a mamãe. Eles não assistiram. Bote eles para assistirem. Sentem com a sua família, assistam cinema nacional, assistam cinema internacional. Vocês podem ver, ó, que aqui estão os meus clássicos preferidos. Só tá faltando Harry Potter aqui, mas estão lá em cima os meus livrinhos. Sempre que posso, eu tô assistindo os filmes. Assistam com as crianças os filminhos também. Façam uma pipoquinha, assistam filme em família, que é a melhor coisa. Cinema é arte, cinema também educa. Tá bom, galerinha? Enquanto a gente não pode ir ao cinema, que o cinema venha até a gente. Tá bom? Vou ficando por aqui. Não se esqueçam de deixar um comentário, se inscrever no canal, dar um like, compartilhar o vídeo, ativar o sininho e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!